Olá, pessoal. Vamos tentar dar seguimento ao vídeo anterior. Foi o segundo, que a gente está fazendo aí uns raciocínios soltos, sem roteiro. No vídeo anterior, a gente estava começando a dar uma pincelada na diferença da questão de ser psicólogo e de ser psicoterapeuta. Bem breve, porque eu estou tentando ficar em 10 minutos, controlando o tempo para não passar 10 minutos, daí dá 10 minutos eu solto, fecho o vídeo e começo o outro. Então, dando seguimento ao anterior, que daí vão ser vários, como eu falei, se você estiver pegando esse tema agora, saiba que a gente começou num primeiro vídeo sem roteiro. A gente vai contar histórias e temas e desenvolver um pouquinho mais por 10 minutos, que foi o que eu me propus. Olha, gente, deixa eu falar. Eu sou de uma época que a gente demorava horas para aprender, que a gente tinha que ler revista e livro. Então, esse negócio de ter que fazer as coisas em 5 minutos, áudio, vídeo, é super difícil para eu entender, porque eu já tenho 52 anos, eu não tinha computador na minha época, a gente escrevia com caneta, a prova vinha naquela coisa azulzinha lá feita no mimeógrafo, então, assim, eu já sou mais antiga, várias coisas da modernidade são difíceis para mim. Uma delas é, você só pode falar 5 minutos. Nossa, o que você pode desenvolver de fato em 5 minutos? Tipo nada, né? Você dá um recadinho. Então, não vou entrar nesse assunto, senão eu me perco e eu me perco facilmente. Se eu estiver solta no raciocínio, né? Esses vídeos que a gente postou até agora, que tem já mais de 100, foram vídeos com roteiro. E a gente começou agora alguns sem roteiro, batendo papo mesmo com vocês, desenvolvendo um pouquinho mais, só um pouquinho mais, alguns temas, só um pouquinho mais. Daí, quando dá 10 minutos, eu olho aqui e desligo, até porque eu acho que eu não sei postar. E eu faço tudo sozinha. Eu acho que tem que ter menos de 15 minutos, sei lá, para o YouTube postar. Bom, enfim, dando continuidade ao vídeo anterior, que falava sobre a diferença de ser psicoterapeuta e psicólogo, a gente vai entrar numa outra questão, né, que amarra com o primeiro vídeo, que é o autoconhecimento. Gente, quem você é? É a pergunta do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, lembra da frase? Então, que é quase um mandamento. Como é que você conhece você mesmo se você não conhece o órgão maior do seu corpo, que é a sua pele? Sua pele tem mais ou menos 2 metros quadrados, a gente tem de pele. A gente tem 500 milhões de neurônios e de possibilidades sensoriais ao longo do corpo inteiro. Então, o nosso maior órgão é a pele. A gente vem de uma cultura, nós do Ocidente, que essa é uma tecla que eu acho que a gente vai bater repetidas vezes aqui, né? Porque a gente tem uma cultura ocidental muito diferente da oriental, mas bastante mesmo. Então, o Ocidente teve o desenvolvimento cerebral e a cabeça desenvolvida através do caminho das ciências. O Oriente não, ele vem de uma sabedoria muito maior, são conhecimentos totalmente diferentes. A gente não está aprovando, reprovando nada, só constatando que é assim mesmo. Então, voltando para a pele, como é que a gente pode ter a esperança, né, de ter autoconhecimento? Ninguém ensina isso nas escolas. Vamos repetir de novo, não é ensinado nas escolas, não é ensinado nas famílias. Autoconhecimento jamais. Como é que a gente pode ter autoconhecimento se a gente não conhece a nossa pele, que é esse órgão maior? Daí você vai dizer assim para mim: "Ah, eu conheço super a minha pele". Conhece? Experimenta pensar na situação de você estar deitado, não sei a sua idade, né? Não sei se você tem 8 anos de idade, você que está me ouvindo, ou 70. Experimenta ficar nu, deitado, fechar os olhos e ficar por 1 hora sendo tocado por várias mãos, partes de outros corpos. 1 hora só, pela primeira vez na sua vida.
Você de olhos fechados, nu, primeiro de frente, depois de costas, sendo tocado. Aí você pode conversar comigo e eu vou ter um começo de ideia que você está entendendo o que é autoconhecimento. Onde eu quero chegar com esse raciocínio? A gente vive uma sociedade, um meio, lembra que a gente falou no primeiro que a gente é um ser biopsicossocial? A gente vive numa sociedade, sociedade europeia, norte-americana, sul-americana é um pouquinho mais liberal, graças a Deus. A norte-americana é bem mais doente do ponto de vista da sexualidade, por isso lá tem tanto mais crime baseado nas questões sexuais, né? Isso aí também a gente deixa para outra hora, porque senão eu abro um galho no raciocínio e me perco. Então, voltando, a gente tem que ter conhecimento de pele. E nós, na nossa sociedade, temos um elemento muito forte que é a repressão. Lembra que a gente já falou aqui algumas vezes? Vamos repetir essa outra tecla que a gente vai repetir. Porque se você não entender o que a repressão faz em você, com você, no seu corpo, na sua essência, em você não começou a entender nada. Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla, como é que a repressão se inicia, como é que ela se manifesta. Isso é um exemplo, isso é um exemplo de como a gente não conhece o nosso corpo. Se você pensar nessa ideia que eu te falei, ela, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, ela vai ser horrível, assustadora, vai trazer sensações de horror, porque a gente ao longo da nossa civilização conversa e a gente foi deixando de se tocar, não há toque mais, não há autotoque, até porque a masturbação sempre foi, outra hora a gente fala só sobre masturbação, porque senão eu abro um outro galho e perco o raciocínio. A gente não se toca, então nem a gente mesmo conhece o nosso corpo. Nossa, são milhões de possibilidades, você levaria a vida inteira. E nem a gente dá chance ao outro de conhecer, porque a repressão vai proibindo isso, isso vai sendo construído ao longo do seu processo de civilização e de educação. Então essa repressão vai chegando até você, a gente vai se tornando seres verbais, então a gente conversa, se expressa verbalmente e a gente não se olha no olho. Eu estava falando, eu acho que não terminei num outro vídeo. Esses trabalhos de psicologia, não terminei, é verdade, agora que eu estou lembrando. Esses trabalhos de psicologia que fazem em inúmeras técnicas, muitos passam por uma vivência de grupo onde você tem que andar pela sala e fazer contato visual com o outro. Mas não é esse contato assim, relâmpago, não. Você tem que olhar e ficar. Esse é trabalho específico de workshop, de psicologia, às vezes de biodança, tem várias técnicas. Gente, experimenta fazer isso. Olha no olho da pessoa, olha dentro do olho dela e fica. Isso é super difícil, tanto que inúmeros exercícios de grupo começam com esse contato visual. Você está andando, você pode estar parado também, tem inúmeras técnicas, você pode estar sentado, mas é mais difícil ainda, tá? Se você colocar duas pessoas, uma virada para outra, não interessa a questão da sexualidade, a gente fala outra hora. Duas pessoas perto uma da outra, perto mesmo, que você sente a respiração, assim, né? E olhando nos olhos e ficando, é horrível e assustador para a grande maioria das pessoas, até você se treinar, até você aprender a fazer isso. Então, da mesma forma, esses outros exercícios que você está em movimento, você está em movimento e ensinado, é explicado para você que faça contato visual cada vez mais longo. Então você começa só olhando rapidamente, depois um pouquinho mais, depois você fixa um pouquinho mais, depois você vai aprendendo a andar e olhar. Andar e olhar. Isso é um exercício literalmente de autoconhecimento, de conhecimento do outro e de atenção. Então, nesses momentos onde o seu olhar encontra com o outro, existiu uma espécie de ato de criação. Existem várias maneiras de se manifestar. É outro assunto que a gente vai repetir aqui muito, é essa questão da
a criação, do ato da criação, que é tão fundamental nas nossas vidas, nós seres humanos. Então esse trabalho de contato, de um olho com o outro, às vezes nem os amantes fazem. A gente vai também falar em outro momento, porque senão dá mais, sei lá, 30 minutos de vídeo. Então, vamos encerrar aqui e dar início a um quarto, tentando continuar o nosso bate-papo, ok? Beijão, pessoal!